bom dia. O grupo é composto por mim, Isabela, pela Letícia e pela Clara. E nós vamos falar sobre o manejo integrado das pragas Spodoptera fujiperda, que é a lagarta do cartucho, e a Diatria sacharis, que é a broca do colmo na cultura do arroz. Um pouco sobre a introdução. O arroz é uma dos cereais mais cultivados no Brasil, né? Cultivado até em todo o Brasil, pode-se dizer. E tem os dois principais tipos de cultivo, que é o irrigado e o irrigado por inundação. Sabe-se, né, que qualquer cultura é afetada tanto por fatores bióticos e abióticos. E o arroz também não é diferente, né? Ele é afetado tanto por planta daninha, por insetos, por doenças. E nos insetos a gente tem essas duas principais, né? Na verdade, a Spodoptera fujiperda, que é a lagarta do cartucho, é uma das mais principais. E a gente trouxe a outra, que é a broca do colmo, que está sendo uma das mais importantes, causando bastante perdas atualmente. Falando um pouco sobre a lagarta do cartucho, ela é uma praga aguda por ocorrer esporadicamente, porém em altos níveis, né? Sempre quando aparece em grandes quantidades, afetando toda a cultura. Causando danos econômicos expressivos, né? Principalmente em anos com alta população. Isso tudo é influenciado tanto pelo clima, pelo como é que está o ambiente. Ela tem um ciclo de vida completo, então ela é um inseto holometábulo, que possui ovo, larva, pupa e o adulto. A gente tem uma foto dela da pupa ali da lagarta, que dura cerca de 30 dias o ciclo dela. Elas nascem com um pouco mais de 1 milímetro de comprimento, podendo chegar de 4 centímetros a 4,5 centímetros. Elas possuem 3 pares de pernas torácicas e 5 pares de falsas pernas na região abdominal. E as lagartas têm coloração variada, que vão desde um bege claro, indo conforme ela vai crescendo, né? Vai para um pardo escuro, ficando esverdeado, podendo chegar até o preto. Todas elas possuem um Y ao contrário, né? Que é aqui na cabeça, por exemplo, que a gente pode ver ali na foto. O ataque da lagarta do cartucho ocorre sempre após a emergência da planta, que pode ser confundido também com o comportamento da lagarta rosca, que ela corta todos os perfilhos desde da raiz, assim, do nível do solo, né, no caso. Ela remove o tecido foliar. E isso é um problema porque ela ataca na fase vegetativa e reprodutiva, atacando a folha-bandeira e a panícula, né? O que causa perdas significativas na produtividade. E nas áreas de várzeas e áreas planas, o período mais crítico para o ataque é entre a emergência das plantas e a inundação da lavoura. Por quê? Antes, né, não tem água, então após a inundação a lagarta acaba morrendo afogada. Então já é meio que um controle, né, para essas lagartas. Só que se você não cuidar antes, ela vai acabar, na pós-emergência, já acabando com as plantas. Entre os manejos integrados e inimigos naturais. Do manejo integrado, para a lagarta do cartucho, a gente tem 5 métodos de controle. Um deles é o tratamento de semente, onde a gente vai fazer a aplicação na semente, evitando e diminuindo a aplicação depois em via foliar. E isso a gente tem que contar com produtos que sejam de menor impacto ao meio ambiente e que eles sejam de forma sistêmica. Também tem a variedade transgênica, que é a com BT, que é pela bactéria, né? Que é essa tecnologia BT da transgênica, ela vem de uma bactéria chamada Bacillus thuringiensis, e essa bactéria ela libera toxinas que faz mal para a lagarta. Também a gente tem o controle biológico, que vamos ter com os inimigos naturais, que entre eles, dos inimigos naturais, nós temos a Trichogramma pretioso, que é uma vespa, que ela é parasita das lagartas. Nós temos o baculovírus e a Metarhizium anisophilae, que ele é um fungo que também ataca a lagarta. Do controle genético
manejo genético. O do controle mecânico, nós temos a aração pós-colheita. Ela faz com que seja morta as pulpas dessa Lepidoptera e assim diminuindo a propagação no próximo plantio. E do controle químico, nós temos o controle a partir de alguns herbicidas e entre eles é selecionado mais herbicidas que não sejam de amplo espectro, diminuindo o ataque, no caso, nos inimigos naturais. O monitoramento e níveis de manejo. Nós temos duas formas de monitoramento. A partir de armadilhas com feromônio da mariposa fêmea, onde ela vai atrair o macho para essas armadilhas. O nível de controle ele vai ser feito a partir do controle, no caso, vai ser feito a partir do nível de controle de 3 mariposas por armadilha. E nós temos também, além das armadilhas, nós temos por amostragem, onde vão ser pegos 5 pontos da área em 1 hectare, e nesses 5 pontos a quantidade de plantas que foram afetadas, se passarem de 10%, no caso é indicado fazer um nível de controle. Ali ele deu um erro, não apareceu lá. Enfim. Agora falando um pouco sobre a Diatreza sacharalis, que é a broca do como. A broca do como ela é uma praga secundária, mas por conta das alterações climáticas, ela se favorece com o calor e ela está se mostrando bastante presente, principalmente nas lavouras do Rio Grande do Sul. As infestações elas ocorrem principalmente no Rio Grande do Sul, na fronteira do oeste, e o acúmulo das perdas produtivas, mesmo sendo uma praga secundária, elas podem chegar a perda de produtividade até 10%. Entre as suas características, elas são lagartas com coloração amarelo pálida, como a gente pode ver na imagem. A cabeça dela é amarronzada e elas são bem pequenas, cerca de 25 milímetros. As asas anteriores delas têm a coloração pálida, no caso são as asas maiores de cima, e as posteriores são esbranquiçadas. Elas são ovometábulas, então ela tem a presença de ovo, larva, pupa e adulto. E os adultos eles têm hábitos noturnos e permanecem abrigados durante o dia. Quando a fêmea ela faz a postura, ela vai fazer as posturas nas folhas e elas vão ter aparência escamas, assim, não são de bolinhas, elas são mais escamas. Os sintomas a gente pode ver pequenos furos que podem ser confundidos com percevejo do como. Essas presenças desses orifícios eles podem ter o resíduo da lagarta. E os ataques na fase vegetativa geralmente começam cerca de 30 dias após o início da irrigação, causando morte de falha do central, no caso do coração, que a gente chama de coração morto. O ataque direto aos grãos em formação. E além do ataque do como, a gente também pode encontrar ela dentro das espigas ou até das panículas, no caso do arroz. Falar um pouco do manejo integrado dos inimigos naturais. Então, um dos principais parasitoides da broca é a Cortésia flavitis e triconograma. Eles picam a lagarta e depositam seus ovos lá dentro. E quando os ovos eclodem, eles comem a lagarta de dentro para fora, causando a morte da lagarta. E predadores como aranhas, tesourinhas e formigas. O manejo populacional ele é feito através de amostragem, né? É a amostragem aleatória, né? Nos momentos em que a cultura está mais suscetível ao ataque dessa praga, que é no alongamento dos pomos e no preenchimento das panículas. A amostragem é ao acaso, então são pontos aleatórios feitos diagonalmente. Cada ponto é necessário olhar 10 plantas e nessas 10 plantas elas têm que estar a 1 metro de distância cada uma e tem que observar atentamente as posturas e a coloração delas, que a postura com coloração cinza, vamos dizer assim,
significa que está parasitada essa postura. Se a postura está numa coloração roseada, avermelhada, significa que a lagarta vai sair uma lagarta dali daqui a uns 2 ou 3 dias. E se a coloração da postura estiver branca, significa que durante 3 dias, significa que essa postura está estéril. E para fazer o nível de controle, as posturas, né, tem que estar no nível de maior ou igual a 5% e os sinais de parasitismo abaixo de 50%. Então você faz essa contagem dessas posturas e o de parasitismo tem que estar abaixo de 50%. Algumas estratégias de controle. Eliminação de plantas hospedeiras e da resteva, né, que é cultural. As plantas daninhas também, que são hospedeiras dessas pragas também, tem que eliminar as plantas daninhas e a resteva, que pode ser local de abrigo. Adubação equilibrada. Para a adubação equilibrada, uma planta bem nutrida e bem equilibrada, ele favorece as suas raízes ficam mais fortes, a planta fica mais forte, mais resistente, assim ela fica mais resistente aos ataques dessa praga. E o favorecimento de inimigos naturais. Como eu disse, os predadores, que são aranhas, tesourinhas e formigas, e os parasitoides. E o controle biológico e químico, que são o biológico com os inimigos naturais e o químico com o uso de inseticidas granulados. O químico, né, no BIP, a gente recomenda ser a última alternativa para esse sistema, para todos os sistemas, né? E a conclusão é que o controle das pragas da lagarta do cartucho e da broca do pomo é essencial na cultura de arroz para evitar perdas significativas na produtividade. Essas pragas danificam as plantas ao atacar folhas, pomos e grãos, comprometendo a qualidade e o rendimento da colheita. O manejo eficaz dessas pragas contribui para a sustentabilidade da produção, garantindo a segurança alimentar e a viabilidade econômica dos agricultores. Aqui as nossas referências.